irmã, um bom dia para você, muito bom nos encontrarmos novamente nesse espaço, neste que é um subsídio, ele é um material para você usar na sua casa, para o seu culto doméstico, aonde você junta a sua família, você pega a sua Bíblia, e aí nós temos esse momento em conjunto como Paróquia Evangélica de Rio Antinhas, que é composta então por três comunidades, a comunidade do Chapadão do Lajeado, do Chapadão Santana e a comunidade de Rio Antinhas, tá certo? E obviamente pessoas dos mais variados lugares que também nos visitam, né, de uma forma ou outra por essa plataforma, e assim tem esse momento de louvor, de gratidão e de aprendizado daquilo que o Senhor tem para nós. Nós iniciamos, né, hoje uma nova série de pregações ao longo dos próximos encontros, chamada Conselhos do Isolamento. Se você não entende direito o porquê, né? Mas é isolamento, por que isolamento social? Aí não é só isso. Nós temos baseado as nossas reflexões ao longo desse tempo e queremos fazer isso a partir de uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e essa é uma das cartas conhecidas como cartas da prisão. E elas foram escritas num momento de vida onde o apóstolo Paulo estava enclausurado, ele estava preso, ele estava em isolamento porque havia pregado o evangelho e aquilo era totalmente contracultural. Afinal de contas, falar de Jesus como Senhor e Salvador era uma afronta para aquele império. E a partir desses conselhos do apóstolo Paulo para esta comunidade de Filipos, nós também queremos basear a nossa reflexão e a nossa prática como discípulos de Jesus, aonde o Senhor tem nos colocado. Então, muito bem-vindo, venha conosco para este momento, que Deus os abençoe, que Deus assim esteja dirigindo tudo aquilo que nós conversarmos, tudo aquilo que nós refletimos na manhã de hoje. Como saudação, eu quero usar um texto que nós encontramos no capítulo 4 e o versículo 6 desta mesma carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve para aquela comunidade o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo ele dá dois conselhos para nós. O primeiro deles é como nós devemos nos colocar em oração diante de Deus. E o texto bíblico ele é autoexplicativo. Mas a primeira parte eu diria que, quem sabe, cai como uma luva para muitos de nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quem sabe essa mensagem encontre você na manhã de hoje muito ansioso. Quem sabe até de uma maneira depressiva. Quem sabe esse vídeo encontre você na manhã de hoje onde você está muito preocupado. Esse texto bíblico ele não quer simplesmente vir para acalmar a sua vida. Ele não quer ser um subsídio de autoajuda. Esse texto bíblico, ele quer nos apontar para Jesus Cristo. E aí onde nós depositamos tudo aos cuidados dele, confiamos nele, na certeza que o mais ele fará por cada um de nós. Na certeza de que Deus está cuidando de toda a história como tem cuidado até aqui. E se algo acontece na história, isso não foge do controle de Deus. E seja muito certo disso. Se você souber disso, se você souber que o Senhor é todo-poderoso, se você souber que o Senhor tem a história na sua mão, certamente você também vai conseguir entregar a sua ansiedade diante dele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Então que nós tenhamos um momento de culto na presença de Deus, e eu quero ter um momento de oração com você aí de onde você está. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tua Palavra nos diz, com todas as letras, que nós não precisamos andar ansiosos por nada. Mas o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe daquilo que está acontecendo na nossa região, no Brasil, no mundo. O Senhor sabe das preocupações que nós temos com o futuro. Por isso, ó Deus, nós queremos entregar isso nas Tuas mãos.
nós queremos colocar as nossas súplicas, a nossa gratidão perante o Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve e gosta de nos ouvir, na certeza de que o Senhor, nos ouvindo, também se coloca ao nosso lado, mesmo no meio do sofrimento e da dor. Nós queremos dessa forma, ó Deus, entregar tudo o que nós temos e somos aos Teus cuidados, no nome do Teu Filho Jesus, e pedir que o Senhor venha sobre nós e esteja falando conosco no dia de hoje. Amém. Meus irmãos, aqui alguns avisos. Nós já temos avisado isso nos últimos cultos, tá? Mas assim, a secretaria da nossa paróquia já se encontra, então, aberta, tá? Quando você chegar na secretaria da paróquia, você vai perceber que nós temos ali, né, álcool gel, distanciamento entre a secretária e a pessoa que é atendida. Então, tudo isso em respeito às normas que nos foram passadas também para a sociedade em geral. Nós, como igreja, entendemos também que uma boa forma de testemunhar do amor de Deus é nós levarmos a sério as recomendações do governo, porque elas buscam conter, então, essa pandemia, né, de certa maneira. Então a gente também quer fazer parte disso, tá? Nós não podemos nos eximir, tirar o corpo fora desse negócio. A gente se compreende como parte da sociedade e a gente quer ser bênção para a cidade, para o local onde Deus tem nos colocado, tá? Então, quando você vier na secretaria, todos os cuidados ali nós temos. A outra coisa referente à secretaria, tá? Eu quero fazer um pedido bem especial. Nos últimos dois cultos, se não me engano, nós colocamos aqui ao lado a conta do Hospital Bom Jesus de Ituporanga, tá? Então, assim, nós ainda estamos numa situação onde a gente quer pedir o seu auxílio, a sua ajuda, não para nós, enquanto instituição, a igreja, comunidades, mas para que a gente, como discípulos de Jesus, nesse momento, consiga ajudar outras pessoas. Então a gente destinou aí, né, as nossas ofertas para o Hospital Bom Jesus, aqueles que puderam fazer, aqueles que não puderam, disseram assim, não, agora eu tenho condições. Entre em contato com a gente, tá? Aqui na secretaria da nossa paróquia, e aí então você pode ali fazer o contato e pedir, olha, eu não sei a conta, ou pode pedir para mim, para a pastora Carol, tá? Peçam para a gente aí que a gente consegue arrumar essas contas aí do Hospital Bom Jesus para você. E hoje, então, eu quero fazer um chamado. Pessoas vieram até nós, né? E disseram assim, olha, tem pessoas nessa situação, né, que nós estamos passando aqui, às vezes bem próximos a gente, que estão passando por necessidades. Necessidade de comida, necessidade de produtos básicos de higiene e necessidades de produtos básicos de limpeza. Então, se você tem condições, traga aqui na secretaria da nossa paróquia alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, mas faça isso na consciência de que você é totalmente livre. E quando você fizer isso, você está ajudando outras pessoas, você está ajudando famílias. E não é exagero dizer que nós estamos tirando algumas famílias até da fome, né? Essa semana encontramos uma família que realmente eles estavam passando com um mínimo de comida, o pai não consegue emprego, né? Ele trabalha como diarista, não consegue emprego. Então, gente, essas doações elas são mais do que bem-vindas num momento como esse, tá certo? E tenha certeza de que a gente não faz e não entrega esses alimentos, esses materiais, esses produtos de maneira aleatória, né? A gente aí é bem criterioso, a gente visita essas famílias, tá? A gente tem o brechó da comunidade também e a gente também consegue ajudar muitas pessoas. E a gente fica grato a Deus porque a gente consegue abençoar a vida de outras pessoas e essa é uma das tarefas da Igreja de Jesus Cristo, da qual você faz parte, tá? Então, esse aviso é um aviso muito importante. Outra coisa também que é muito importante lembrar, nós temos aí decretos, né, do governador, do sistema de governo do Estado, e assim até onde nós temos notícia, aglomerações de pessoas, elas estão restritas primeiramente até final de maio, até dia 31 de maio.
Então nós não teremos nada, né, com aglomeração de pessoas, nossos grupos estão suspensos, e a gente sabe que isso pode gerar às vezes um estresse em algumas pessoas, isso pode gerar desconforto em algumas pessoas, isso pode gerar ansiedade em algumas pessoas, e nós temos aqui na nossa paróquia também compreende que essa é uma das funções dela, disponibilizar auxílio para que a gente possa compreender esse momento a partir do Evangelho. Então, aqui ao lado, tá, estão os telefones tá, Pastor Israel sou eu, Pastora Carol, também é pastora aqui na paróquia de Rio Antinhas. Então, se você precisa de um aconselhamento, de uma conversa, de uma palavra de Deus num momento como esse, tão conturbado, tão complexo, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para orar por você, para ajudar você, para instruir você a partir do Evangelho, tá certo? Então, estamos à sua disposição. Então você fica agora com um momento de louvor, que você possa adorar ao Senhor com essa canção, que ela fale ao seu coração e que você também seja preparado para a mensagem que nós queremos ouvir, compartilhar, refletir daqui a pouquinho, tá certo? Então daqui a pouco nós voltamos, fica agora com essa canção. Meus irmãos, então nós voltamos aqui com os conselhos do isolamento. E aí, se você não sabe o porquê do isolamento, nós tivemos na quinta-feira agora uma live de um estudo bíblico que você pode acompanhar na descrição aqui desse vídeo e você também pode ter acesso clicando nesse card aqui em cima, tá? Então, fazendo isso, você vai ter aí acesso a esse link, que é uma conversa que nós tivemos numa espécie de estudo bíblico nessa quinta-feira sobre questões introdutórias do livro da Carta de Paulo aos Filipenses, tá certo? Então, por falar em isolamento, né, quando a gente fala sobre esse tema, estima-se que atualmente cerca de 2,8 bilhões de pessoas estejam em isolamento social no mundo.
2,8 bilhões de pessoas e cada vez mais esse número cresce, né? Porque foi uma normativa, né, que os governos adotaram, e aí um fato muito interessante, dessas 2,8 bilhões de pessoas, 850 milhões são estudantes. Eu não sei se você tem em casa criança, jovem, adolescente, mas assim, isso gera um certo estresse, né? Se você também é educador e sabe o quão é estressante você sair de uma plataforma para outra, gente, não achem que é muito diferente. A gente que está aqui, né, os cultos eles aconteciam de uma maneira presencial e a gente estava lá e tranquilo, de repente a gente tem que ir para essa plataforma porque as coisas pararam. Então assim, é sempre um aprendizado novo. Como você pode perceber, se você acompanha os nossos vídeos, os nossos cultos, você vai perceber que no final das contas a gente aí está tentando aprimorar algumas coisas. A gente às vezes acerta, às vezes erra, mas é assim mesmo. Mas isso acaba gerando um certo estresse nas pessoas, tá? Tudo isso para conter então essa epidemia do Covid-19, que é uma doença causada pelo novo coronavírus, tá? Então, isolamento nos dias e nos moldes que nós estamos vivendo é justamente isso. Nós ficamos enclausurados nos nossos lares, saindo o mínimo possível. Essas são as recomendações governamentais. A grande questão é que esse isolamento social, ele traz consigo algumas consequências. Estudos recentes e até estudos que já começaram há mais tempo atrás, já mostram que em idosos, por exemplo, o isolamento social ele acaba aumentando, né, mais ou menos em 29% no risco de que a pessoa idosa possa vir a desenvolver uma doença coronária. Não bastasse isso, estudos já demonstram que isso pode levar em 50% o risco de desenvolver demência. E eu não estou dizendo isso para assustar você. Eu só estou dizendo que o isolamento ele traz, junto com ele, algumas consequências. Se por um lado nós nos precavemos da contaminação pelo vírus, por outro lado nós temos esses outros efeitos. E o que é interessante é que essa mesma pesquisa demonstra que em todos, não só apenas em idosos, mas em crianças, adultos, jovens, adolescentes, tem se notado que no isolamento acontece então um comportamento pouco saudável em relação à alimentação e à atividade física. É muito interessante quando você percebe alguns grupos de pessoas que defendem, olha, o Covid-19 mata pessoas, ok, mas doenças coronárias, doenças do coração matam também e outras doenças matam também. Então, comece a perceber que nós começamos a nos encaminhar para um dilema. E não bastasse esses fatores que eu já trouxe para você, existem outros fatores. Como, por exemplo, para muitas crianças, uma das únicas refeições decentes do dia acontecia na escola. Agora, não havendo aulas, de repente a criança não tem mais acesso a essa alimentação, a essa refeição que acontecia na escola. Não bastasse isso, números demonstram a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, crescendo de maneira muito grande, de maneira assustadora, como consequência do isolamento das pessoas. Vícios vão se fortalecendo no período de isolamento social e aí aquela consequência que está na mídia, aquela consequência que está nas rodas de conversa das pessoas, a economia sendo enfraquecida em todos os setores. Quem sabe você seja alguém que nesse um mês já percebe certa quebra, talvez experimente desemprego, tudo isso como algo que vem a partir do isolamento, né? São consequências do isolamento. E aí então, como eu falei anteriormente, levando tudo isso em consideração, a gente entra num grande dilema. A gente salva vidas ou a gente salva a economia? E quem sabe esse discurso não seja novo para você.
né? E aí, quem sabe, a nossa cultura, ela nos força a tomarmos uma decisão e você tem que escolher um lado. E isso a gente chama de polarização. Ou você é A ou você é B. Ou você escolhe vidas ou você escolhe a economia. Não tem como você escolher os dois. Não existe um meio termo. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque a nossa cultura nos impõe a polarização como a única maneira de resolução dos nossos problemas e dilemas. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Ou você é isso ou você é aquilo. Não existem maneiras de conciliar as coisas. Parece que essa é a grande tendência para os dias de hoje. E nesse mundo polarizado, você precisa escolher vidas ou economia. Você precisa escolher isolamento ou liberdade. Ou então, felicidade ou dificuldade. Não existe felicidade no meio da dificuldade. Não existe felicidade no meio da tristeza, da dor, do sofrimento. Não existe. Ou talvez trazendo um pouco para outra realidade, comunhão, distanciamento. Como isso funciona? Parece que o mundo e a cultura da qual nós vivemos, existem sempre duas alternativas, duas escolhas. E a pergunta é essa: existe alguma alternativa a toda essa polarização que nós vivemos? Quero ler para vocês carta do apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo. Eles escrevem a uma comunidade que estava numa região, a região antiga, da Grécia Antiga, onde os romanos eles tinham total domínio sobre aquela região, cidade de Filipos. E aí então Paulo escreve a uma comunidade de fé que estava naquele lugar, dizendo o seguinte: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É bom a gente saber de algumas coisas antes de nós iniciarmos um estudo, não vou dizer um pouco mais aprofundado, porque a ideia não é nós nos alongarmos demais nesse momento, mas refletirmos de maneira muito concisa, nesse momento. É bom a gente saber o seguinte: primeira coisa é que Paulo estava preso. Os estudiosos eles vão dizer, olha, Paulo estava preso em Roma, seu segundo momento que ele estava preso por conta do Evangelho e tudo mais. Alguns outros estudiosos vão dizer que ele estava em Éfeso, e outros ainda vão dizer, não, Paulo estava na região da Cesareia. Tá? Então, se você ler comentários bíblicos, você vai perceber que existe essa distinção aonde Paulo estava preso. O que menos importa para nós, quem sabe, seja onde Paulo esteja preso nesse primeiro momento. Quem sabe num outro momento, numa outra pregação, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso e nos desdobramentos que isso possa ter para dentro da nossa reflexão. Mas a gente tem que estar ciente disso. O apóstolo Paulo estava preso. E um apóstolo preso era sinônimo de que a palavra de Deus não está sendo pregada. Será? Aqui existe um dos grandes ensinamentos que esta carta em si, a existência dela nos ensina. Paulo estava preso,
mas a palavra de Deus jamais vai estar presa. A palavra de Deus, ela não está presa. Paulo estava impedido de comunhão física com outras pessoas. Talvez, Timóteo está junto com ele naquele momento de prisão, talvez numa visita, nós não sabemos ao certo, mas essa carta ela é escrita por Paulo e Timóteo para a igreja em Filipe. Paulo estava impedido com os irmãos de Filipe e com a igreja de Jesus Cristo de comunhão física. Talvez muito parecido com o que nós temos nos dias de hoje, nós nos encontramos dessa maneira, né? Nós estamos aí conversando, a gente às vezes interage, né? Na quinta-feira que a gente faz ao vivo, a gente interage com as pessoas, mas assim a gente está interagindo, mas a gente não tem essa comunhão física. Talvez você também já sente falta aí, né, de chegar no domingo no culto e do leiteiro vir aí apertar sua mão, dar um abraço em você. A gente sente falta disso, né? Paulo, ele estava impedido dessa comunhão física, mas nada poderia impedir o apóstolo Paulo de orar, de interceder, de ter saudades. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Quem sabe aqui seja o primeiro grande ensinamento para nós no momento em que nós vivemos. O que seria isso? O isolamento social não afasta os discípulos de Jesus da missão da igreja. Guarde essa frase: o isolamento social não afasta os discípulos de Jesus da missão da igreja. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é aquilo que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nos ensinou e está muito explícito nos evangelhos. E eu diria que quase que resumido no finalzinho do evangelho de Mateus, onde Jesus diz para os seus discípulos: agora vocês vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, o isolamento social não nos afasta da missão da igreja. Não deveria. Então eu diria, guarde essa frase. Ela é importante para esse momento de reflexão na manhã de hoje. Alguns pontos que são muito interessantes sobre esse texto que nós estamos aqui trabalhando nessa manhã. A situação de Paulo, convenhamos, não é nem um pouco favorável. Você já se imaginou ser preso nos dias de hoje pelo simples fato de ser e de se compreender um discípulo de Jesus? Só pare para imaginar um negócio desse, porque a gente não sabe o que é. Então, imagine que você foi simplesmente preso porque você adora a Deus, o Deus cristão, que se manifestou em Jesus Cristo e se manifesta desde a criação do mundo e que derrama o seu espírito para a igreja e essa igreja está em missão. Imagine se você fala um negócio desse, você é preso. Eu diria que se isso acontecesse nos dias de hoje, seria uma grande injustiça. Paulo está preso por uma questão injusta. Qual é o problema de adorar a Deus? Qual é o problema de pregar o Evangelho de Jesus Cristo? E a situação de Paulo não apenas não é favorável, mas quem sabe ele poderia ter escrito uma carta aos filipenses dizendo assim: meus irmãos, como a minha vida está difícil aqui na cadeia. Antes eu trabalhava, eu fazia tendas, eu me mantinha. Agora estou nessa situação. Gente, olha, está difícil a coisa. Mas o que Paulo faz no momento onde as coisas não eram favoráveis? Paulo começa a ter boas lembranças daqueles irmãos em Filipos, né? A estrada de Paulo por aquele lugar, se a gente lê o livro de Atos, não foi uma estadia muito legal naquela cidade. Paulo apanhou, né? Mas ele lembra o quê? Ele lembra dos melhores momentos, que eram com quem? Com as pessoas daquele lugar, né? Mas ele lembra também que os filipenses haviam sido cooperadores de Paulo a partir do Evangelho. Eles eram cooperadores de Paulo e continuavam sendo no anúncio do Evangelho. E isso para Paulo era muito importante. Saber que fora dali, longe dali, distante dali,
aqueles irmãos continuavam com ele, lembrando dele, orando dele, e Paulo fazia a mesma coisa. Mesmo distantes, afastados, privados de comunhão, eles continuavam sendo cooperadores do Evangelho. Isso chegou aonde? Aos ouvidos de Paulo, mesmo na prisão. Mesmo distante, Paulo diz: gente, eu me alegro com vocês porque eu tenho ouvido coisas boas a respeito de vocês. Como eu falei antes, Paulo poderia estar simplesmente se lamuriando, né? E nós temos ouvido diversas vezes que o templo, né, os templos cristãos, eles estão fechados ou com as portas fechadas, mas que a Igreja de Jesus Cristo ela continua em missão. Paulo quer ajudar os filipenses a compreenderem que afastamento não é distanciamento. E esse aqui é um outro ponto muito importante para nós na manhã de hoje. Afastamento é diferente de distanciamento. Eu sei que essas palavras podem parecer sinônimos para você. Por isso eu quero tentar explicar para você, dentro desse contexto que nós estamos passando. Algumas pessoas se afastam da comunhão com os demais discípulos de Jesus. Algumas pessoas se afastam do convívio com outros discípulos de Jesus por vários motivos. Eu poderia talvez dizer assim, olha, muitas pessoas se afastam por desentendimento com lideranças, com pastores, com pessoas de uma comunidade de fé. Ou seja, elas se afastam por uma ordem pessoal, por uma questão de, olha, eu não concordo, eu me desentendi com aquela pessoa, eu não estou disposto a pedir perdão, eu não estou disposto a admoestar aquela pessoa, a dizer que ela errou. Então assim, eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar. Eu vou me afastar da comunhão dos santos, que são pecadores, né? E a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente nos próximos encontros que a gente tiver. Ou então, um descontentamento com alguma palavra que quem sabe tocou no coração e a pessoa diz assim, não pode, porque isso aqui alguém falou de mim, e aí foi lá e camarada falou lá no púlpito para todo mundo ouvir, falou da minha vida. Esse pode um negócio desse. Ou seja, um descontentamento com alguma palavra que quem sabe tenha tocado o seu coração. E isso eu diria que é de uma ordem de amadurecimento. Pessoas imaturas não conseguem lidar com isso. Ou quem sabe diferença de opinião. Eu penso desse jeito, né? Talvez de ordem administrativa, né? Aquelas pessoas que ainda pensam que igreja é um clube, onde as coisas se resolvem de uma maneira meramente democrática, onde quem grita mais alto leva. Não é assim que a coisa funciona, mas muitas pessoas se afastam por conta disso, porque acham que a igreja é um clube, resumem a igreja a um clube e acham, então, já que não é do meu jeito, eu me afasto. Ou então, uma coisa bem típica do ser humano, expectativas que não são cumpridas. Eu vou me afastar porque eu esperava isso e não aconteceu aquilo que eu esperava. Eu diria que isso aí é muito semelhante com consumidores insatisfeitos. Pessoas que levam a sua espiritualidade e a sua vida com Jesus, a sua vida com Deus, como se fossem consumidores. Quem sabe, quando vem nos cultos, eles vêm com uma caneta e com papel para avaliarem o culto, e não para que a palavra toque os seus corações. Ou seja, algumas pessoas se afastam por expectativas não cumpridas. Ou então, e aqui a gente tem que ser muito sincero, essas pessoas nunca foram verdadeiramente discípulas de Jesus. Elas são dirigidas por outros valores, que não são os valores de Deus. E aí, se você está ouvindo valores que não são os seus, simplesmente você vai se afastar. Isso é praxe. Em resumo, as pessoas elas se afastam por imaturidade espiritual. Porque os valores e os princípios do reino não fizeram um caminho que, para Santo Agostinho, é o caminho mais comprido que existe no universo. Que é o caminho que vai daqui até aqui, que é o caminho que vai da cabeça ao coração.
ou, como eu disse anteriormente, nunca foram verdadeiramente discípulos de Jesus. Afastamento é diferente de distanciamento. A situação que nós estamos vivendo, a situação que o apóstolo Paulo estava passando, pode até nos manter distantes, mas jamais pode nos afastar. E quando eu falo e faço uso da palavra distanciamento, eu estou pensando em situações como a que Paulo estava vivendo, como nós, quem sabe também de uma maneira diferenciada de Paulo, mas também estamos vivendo, né? Mas que para ele o Evangelho os unia. A distância não anula a essência do Evangelho. Lutero, eu vou falar de Lutero porque, como luteranos, é quem a gente estuda. Alguns vão dizer que foi Calvino, outros vão dizer que Santo Agostinho já falava a respeito disso. Eles faziam uma distinção entre igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é essa igreja que tem o hall de membros, é esse templo, são todas essas coisas. E para eles, igreja invisível são os santos. E Lutero falava isso de uma maneira muito interessante, quando ele dizia assim, olha, eu imagino que quando chegar no céu, vai ter gente que eu tinha certeza que ia estar aqui no céu, e estou procurando tudo que é canto e não acho eles. Ao mesmo tempo que tem gente aqui dentro desse lugar que eu achei que nunca estaria aqui. É basicamente isso que o Lutero falava, né? Igreja visível e igreja invisível. A grande pergunta é, de qual igreja nós fazemos parte? Será que a gente faz parte meramente da igreja visível, do hall de membros, ou a gente faz parte do corpo de Cristo? Daquela comunhão que mesmo distanciados a gente não consegue se afastar, porque o Evangelho nos une. A situação pode nos manter distantes, mas não pode nos afastar. Guarde essa frase nesse momento. O distanciamento, ele não gera também impossibilidades. O distanciamento não gera impossibilidades. No início desse nosso encontro aqui, quando eu trouxe algumas questões introdutórias, falando sobre isolamento social, né? É muito interessante que esse isolamento social ele traz consequências emocionais e psicológicas, né, sobre a vida das pessoas. E o centro dessa questão é confirmado por psicólogos, psiquiatras, centros de pesquisa humanos, universidades nacionais, estrangeiras. Elas confirmam algo que é muito interessante. Nós, seres humanos, somos feitos para nos relacionar com outros. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Mas aí o que acontece quando a gente se isola? O que acontece quando a gente se afasta? Seja pelos mais variados motivos. O que Paulo estava fazendo? Ele estava ligando aqueles irmãos pela saudade que ele sentia. Não era uma saudade esvaziada de significado, mas era uma saudade que gerava atos concretos e sinceros no trato com que ele lidava com as pessoas. Era uma saudade que gerava no coração do Paulo e nos joelhos de Paulo oração, com desejos de amadurecimento na fé. Se você olhar o texto bíblico, Paulo vai dizer assim, meus irmãos, eu oro para que vocês amadureçam na fé, para que vocês saibam viver a vida de vocês como discípulos maduros de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse momento. Como está a sua vida de fé nesse tempo do qual nós estamos vivendo? Como está a sua vida de fé? Seja sincero. Não use máscaras na presença de Deus. Como está o seu momento, a sua situação de fé neste momento? Você está com saudade? Interceda por essas coisas que você tem saudade. Você tem saudade de pessoas? Interceda por elas. Você está querendo falar mal de alguém? Ore por elas. O nosso vínculo, assim como para Paulo e aos Filipenses, era o Evangelho. Era a boa nova de Jesus Cristo. Isso motivava, essa era a gasolina do motor deles e deve ser o nosso, de igual forma. Eu acho interessante quando a gente se reúne em oração, nós como família, e nas nossas orações, às vezes algumas pessoas vêm à mente. E a gente ora por essas pessoas. E eu quero pedir para você, se você lembrar da gente, ore por nós.
Esse momento, ele é um divisor de águas. E quando a gente conversa com outros pastores de outras denominações e da nossa própria denominação, a gente percebe que a igreja no Brasil e no mundo nunca mais será a mesma, depois de tudo isso que nós estamos passando. Existe muita reflexão, existe muita coisa rolando, muita discussão para perceber a relevância da igreja nos dias de hoje. Nós só seremos relevantes se o Evangelho continuar sendo o centro de quem nós somos, se o Evangelho continuar sendo a essência de quem a Igreja de Jesus Cristo é. Por isso, orem por nós, orem por essa comunidade, orem pelas suas famílias, orem. Orem para que a gente não esqueça da nossa missão, para que a gente possa se manter fiel à palavra, mesmo não exercendo a comunhão fisicamente. Mesmo afastados, mesmo distanciados, que a gente não seja afastado uns dos outros, que nós não vivamos dessa maneira e que essa maneira não nos agrade, que as nossas consciências não sejam cauterizadas com o afastamento da vida de fé, com o convívio com outros discípulos de Jesus. Conselhos do isolamento, eu acho que os conselhos eles vêm à tona num momento como esse. 3 coisas para você refletir, 3 coisas para você colocar em prática ao longo do seu dia. Primeiro deles, cuide de você e cuide de quem você ama. A gente sabe que o próprio Jesus Cristo nos ensinou que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar e cuidar, eles são quase que sinônimos. Então, cuide de você e cuide de quem você ama, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu relacionamento com Deus. Conselhos do isolamento do apóstolo Paulo para nós. Uma outra questão, mantenha comunhão com o corpo de Cristo. Para muitas pessoas, esse momento de isolamento social, esse momento de algumas normativas, né, que a gente tem que ter aí certos cuidados, seja um grande momento onde Deus está usando tudo isso para dizer o que para você? Vem para perto de mim, é aqui que eu quero você. E que se esse negócio for útil para alguma coisa, que seja para nos lembrar disso. Deus nos quer perto dele, Deus nos quer em comunhão com outras pessoas. Não é à toa que a gente coloca aí os vídeos, né, desse momento de culto às 5 para as 9. É para que tenha aquele tempinho ali para reunir a família, para pegar a Bíblia e para a gente se reunir. E aí a gente forma um corpo, né? Se você pode fazer às 9 horas da manhã, que bom. Se você não pode, outro momento. Mas o que importa é que a gente está refletindo sobre a mesma palavra e sendo encorajado pela mesma palavra. Isso é muito importante. Então, conselhos do isolamento, a partir do apóstolo Paulo, mantenha comunhão com o corpo de Cristo. E a última coisa, ore incessantemente. Orar é entregar situações aos cuidados de Deus. Coloque pessoas, as que vierem à sua mente. Tire tempo para orar, tire tempo para interceder por pessoas. Ore por pessoas, ore por motivos de oração. Coloque tudo na presença de Deus em oração. Esses são 3 conselhos do isolamento. E por último, o isolamento social, ele não afasta os discípulos de Jesus da missão da igreja. Leve isso para o seu dia. O isolamento social que nós estamos vivendo, ele não afasta nós, discípulos de Jesus, da missão da igreja que Jesus Cristo nos deu. Não tire isso do seu foco. Quero orar com você ainda. Senhor nosso Deus, nós vivemos momentos conturbados, momentos onde nós não conseguimos enxergar o futuro muito adiante, mas nós queremos dizer a Deus que nós confiamos no Senhor. E nós queremos entregar aos teus cuidados a nossa vida. E pedir a Deus que o Senhor nos mantenha como discípulos fiéis do Senhor num momento como esse. Para que se cumpra em nós aquela palavra do Sermão do Monte de Jesus, que ele nos diz que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que o nosso testemunho, ele não seja afastado de Ti, que o nosso testemunho e a nossa vida não esteja longe de Ti, mas que mesmo isolados socialmente, nós possamos nos unir ao redor do Evangelho, que é o maior tesouro que nós podemos ter. Assim, ó Deus, que o Teu Evangelho guie as nossas vidas, as nossas famílias e os motivos pelos quais nós entregamos tudo aos Teus cuidados. Fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero desejar para você um abençoado domingo, dia do Senhor. Quero desejar para você uma abençoada semana e que as notícias que nós recebemos e as que nós vamos receber, elas não tragam sobre os nossos corações ansiedade, mas que nós coloquemos todos eles aos cuidados do Senhor, sabendo que o Senhor é Senhor da história. Tá certo? Meus irmãos, que Deus os abençoe. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos aqui, num formato um pouquinho diferente, conversando um pouco mais sobre essa rica carta aos Filipenses. Tá certo? Aguardo vocês aí. Um grande abraço, até mais. Mas você ainda fica com a próxima canção, que seja ela também inspiração para a sua vida e para o seu domingo. Tá certo? Agora sim, fica a próxima canção, que Deus assim te abençoe. Só em Jesus seguro estou e confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, é minha luz na